Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar de um tema que é meio complicado, que gera dúvida para muita gente, né? Tem uma polêmica muito grande em torno disso, até porque tem sido muito falado, que é o que seria comunismo, o que seria socialismo. Você sabe a diferença entre um outro, entre comunismo e socialismo? As pessoas falam disso aí, falam dos termos, mas na verdade a maioria das pessoas não sabe o que é. Tem gente que fala como se fosse sinônimo, comunismo fosse a mesma coisa que socialismo. Tem gente que fala como se o socialismo fosse um eufemismo do comunismo, seria um comunismo light. Outros falam como se o socialismo fosse um comunismo democrático, né? Pressupondo que o comunismo é necessariamente uma ditadura, portanto. Tem muita confusão em torno disso, e agora com o bolsonarismo, né? Que a definição de comunismo para ele é todos aqueles que são contra o Bolsonaro. Então, Dória, por exemplo, é comunista. O Globo é comunista. A STF é comunista. O governador aqui do Rio de Janeiro, o Itzel, é comunista. Enfim, loucura. Isso aí nem conta. Vamos falar só de coisas sérias, definições de gente que tem noção, né? Primeira coisa a dizer é o seguinte, pessoal. Comunismo nunca existiu. Isso é um ponto para começar o debate. Comunismo nunca existiu. O que existiu foram experiências socialistas ao longo da história. Existiu e existe, né? Você teve a União Soviética, a primeira experiência ali socialista, a grande revolução que mudou o século XX, pautou, né, o século XX, estimulou várias revoluções mundo afora, Revolução Chinesa, Cubana, Vietnamita e outras, estimulou a independência da África, independência das colônias, né, da África e da Ásia, tudo inspirado, de certo modo, pela União Soviética. Você teve experiência socialista, a experiência socialista acabou na União Soviética, ali em 91, do bloco, né, soviético, os países ali do leste europeu também, e continuou em alguns outros países. A China é o maior exemplo disso, tem um debate longo se a China seria socialista ou não. Fiz um vídeo específico para discutir, vocês procurem aqui no canal, ver se eu faço aparecer aqui em algum canto, quem quiser ver esse vídeo aí sobre a China, discutindo se a China é comunista ou não. Fiz uma live longa, inclusive, para discutir isso, que está aqui no canal também, para quem quiser ver. Bom, então o que existiu foram experiências socialistas, existem algumas ainda, né? Falei China, tem Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, que na verdade é Coreia Popular, né? Que são países comunistas ainda. Mas como é que são países comunistas se o comunismo nunca existiu? Vou explicar isso aí já já, porque a gente não pode confundir, né, os termos. Os termos socialismo e comunismo são termos históricos. Históricos em que sentido? Eles vão evoluindo ao longo do tempo. Hoje, quando a gente se refere a socialista, Partido Socialista Francês, Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista, sei lá, mexicano, não estamos falando de socialismo na definição do Karl Marx. Né? O termo socialismo ele foi evoluindo ao longo da história. E esse é um assunto um pouco mais complicado, eu vou fazer um outro vídeo específico só para discutir a evolução do termo socialista ao longo da história. O que acontece é o seguinte, o que se chamava desses partidos, né, socialistas, na verdade eles não são socialistas no sentido do Marx. Eles não têm como perspectiva criar uma sociedade socialista nos moldes em que o Karl Marx falava. Esses partidos, na verdade, são partidos que geralmente são social-democratas, que é uma visão política de esquerda, mas que não é socialista nos termos do Marx. Os partidos socialistas, né, europeus, a social-democracia europeia, o que aconteceu também, em grande medida aqui na América Latina, eles foram se domesticando cada vez mais aderindo ao sistema político, e quase todos eles não defendem o socialismo, não tem como perspectiva chegar a uma sociedade comunista, né, que a gente seria uma trajetória, sociedade socialista para chegar ao comunismo. Eles não têm essa perspectiva. Eles são social-democratas, buscam reformar o capitalismo, buscam humanizar o capitalismo, buscam tornar o capitalismo mais humano. Né? Eles acreditam que isso aí é possível. Isso aconteceu em diversos países do mundo, então normalmente quando a gente fala hoje Partido Socialista, por exemplo, PSB no Brasil, Partido Socialista Brasileiro, não é um partido socialista de modo algum, não critica o sistema capitalista. Quer algumas reformas aqui e outra ali, mas não tem nenhuma crítica ao sistema capitalista, né? Nada estrutural. Bom, existem diversas definições do que seria socialismo, comunismo e tal. Eu vou usar aqui, logicamente, a definição mais importante, que é a do Karl Marx. Né? Ele não inventa esses termos, os termos socialismo, o termo comunismo já existiam antes dele, mas o Marx é o cara, é o principal, não só organizador, criador, né, da doutrina comunista como a gente conhece hoje. Ele não inventa a palavra, né, essa palavra também já existia. Né? Marx fala que ele vê no tempo dele, né, isso no Manifesto Comunista está lá, por exemplo, socialismo utópico, que seria um socialismo que ele próprio dá o nome de utópico, né, que ele está chamando de um socialismo irreal, um socialismo impossível de acontecer. Ele dá alguns exemplos, né, vou citar um aqui só,
por exemplo, o socialismo que ele chama de utópico, né, do Robert Owen, que era um empresário, um cara rico, inglês, industrial, que queria implantar o socialismo ali na prática, na fábrica dele, achando que outros empresários iriam seguir o exemplo dele. O Owen era um bom empresário, era um bom burguês, o Owen dava salários melhores do que outros empresários davam para os seus trabalhadores. O Owen proporcionava melhores condições de trabalho, menor jornada de trabalho do que outros patrões. O que aconteceu com o Robert Owen, tentando ser um bom burguês, acreditando que isso, né, estimularia outros burgueses a fazer o mesmo, aí sendo implantado, né, o socialismo assim aos poucos? Robert Owen faliu. Marx olha para esse exemplo e fala, tá vendo? Não adianta, não é assim. Marx acredita, né, só numa perspectiva revolucionária. É importante entender o porquê também Marx só acredita numa perspectiva revolucionária pelo momento histórico que ele vivia. Não tinha nem, pessoal, eleição. Pobre não tinha nem direito ao voto, trabalhador não tinha direito ao voto. Eleição era só para rico, direito a participar da política era só para os ricos. Que é um outro debate também, dá para fazer um outro vídeo para discutir isso, né? Essa perspectiva revolucionária ou a perspectiva reformista, né? De você tentar ganhar as coisas pelas eleições e ir transformando a sociedade gradativamente. Mas vamos falar do que seria o socialismo e o comunismo para o Karl Marx. Para o Karl Marx, o socialismo é uma etapa para se chegar a uma sociedade comunista. Vivíamos, né, naquela época, e vivemos até hoje, numa sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, na perspectiva do Marx, isso é uma ditadura, né? O Estado é sempre instrumento de ditadura de uma classe sobre outra. No capitalismo, você seria, então, uma ditadura da classe burguesa, né, dos empresários, contra a classe trabalhadora. Vão lembrar que trabalhador não tinha direito a voto no tempo do Karl Marx. Isso é fundamental você entender isso. Então, não tem nenhuma possibilidade de você participar da política. No período depois, o Engels vive, né, o parceiro dele, quando a gente está falando de Karl Marx, na verdade é Marx e Engels. Né? O Engels vive 12 anos a mais que ele, o Engels já chega a ver ali o sufrágio universal, né, em alguns países, então ele já começa a acreditar, tem um momento, né, que ele acredita que possa se vencer, os trabalhadores pudessem vencer as eleições. Mas isso é um ponto específico para discutir em um outro momento. O Marx defende então que os trabalhadores deveriam se unir para fazer uma revolução, para tomar o poder. Veja, não tem eleição. O único jeito é tomar o poder. E numa revolução, lógico, um processo bruto, violento, né, de rebeldia contra a ordem estabelecida. Nessa sociedade socialista, e aí por isso o símbolo do comunismo, né, eu vou ver se eu faço aparecer na edição em algum ponto aqui para vocês verem o símbolo, para quem não souber, né, de cabeça. Aquele símbolo ali do comunismo que é uma foice e um martelo. A foice simboliza os trabalhadores do campo, o martelo simboliza os trabalhadores da cidade. Lógico que isso é um símbolo daquela época, hoje não faria sentido, porque tem pouquíssimos trabalhadores no campo. Enfim, simboliza a união dos trabalhadores, que a força dos trabalhadores estaria na união, que esses trabalhadores deveriam se unir para fazer uma revolução e implantar uma sociedade socialista. E aí, o que seria essa sociedade socialista? Seria uma sociedade onde os trabalhadores, a classe trabalhadora, estaria no comando do Estado. O Estado seria utilizado, então, como instrumento da classe trabalhadora para ir implantando o socialismo. Nessa sociedade socialista, você iria socializando os meios de produção. E aí tem uma confusão, uma coisa louca, as pessoas falam que o socialismo ia tomar a casa das pessoas, o socialismo ia tomar, enfim, os bens das pessoas. Não, de pessoa não é isso que é ser expropriado. As empresas, os meios de produção, aquilo que gera riqueza, as empresas, as terras, os bancos, enfim, as grandes empresas, não é a padaria de você da esquina, não é o mercadinho, não é isso que o Marx estava pensando, né? Então a ideia é que fosse socializando os meios de produção, você fosse implantando o socialismo ali aos poucos, indo promovendo, obviamente, uma sociedade o mais igualitária possível. Agora, quando se fala o mais igualitária possível, Marx também nunca destrinchou isso, nunca falou que todo mundo deveria ganhar o mesmo salário, a mesma renda, como é um mito que tem sobre a sociedade socialista ou comunista. Marx nunca nem entrou nesses detalhes exatamente para falar como seria, né, o comunismo. Mas lógico que você busca ali reduzir as desigualdades sociais abissais que tem na sociedade capitalista. Então, iria se construindo o socialismo, mas, lógico, continuaria existindo ainda a classe burguesa, continuaria existindo ainda a mentalidade burguesa, a burguesia, as pessoas com a mentalidade burguesa continuaria existindo. Só que nessa sociedade haveria, inclusive, conflito também, né, entre burguesia e proletariado nessa sociedade socialista, só que quem estaria no poder seria a classe trabalhadora. Ao passo que no capitalismo, quem está no poder político e econômico é a classe burguesa que oprime a classe trabalhadora.
Isso seria a sociedade socialista, que iria se desenvolvendo ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos. Quando se chegasse ao ponto em que você não tivesse mais conflito de classe, quando se chegasse ao ponto em que não fosse necessário mais ter essa instituição do Estado, que seria uma instituição na perspectiva do Marx, sempre de opressão de uma classe sobre outra. Quando você tivesse já desenvolvido o socialismo, tivesse criado ali umas condições já de socialismo desenvolvido, uma economia desenvolvida, né? Isso é importante dizer. Lá no futuro, muito longínquamente, quando não houvesse mais a necessidade da instituição Estado, aí sim você aboliria o Estado e isso seria uma sociedade comunista, onde enfim você não teria mais classes sociais, onde as pessoas fossem de fato iguais. Só que isso nunca aconteceu. O comunismo seria isso. E é algo muito longínquo. O próprio Marx nunca definiu, não disse como ia ser o comunismo, porque ele sabia que era algo que demoraria séculos e séculos e séculos, e que ele não estaria nem vivo para poder ver uma sociedade comunista. Então o comunismo nunca existiu. É importante dizer esse ponto. Repito isso, né, pela milésima vez. O comunismo nunca existiu. Então, os partidos comunistas que existem hoje no mundo, e são relativamente poucos, né, com um verdadeiro poder político, o que eles estão defendendo é o seguinte: por isso que todo partido comunista é necessariamente socialista também. Por quê? O socialismo seria uma etapa para se chegar ao comunismo. Não seria possível, na perspectiva do Marx, você ter uma sociedade capitalista e fosse feita uma revolução e ali no dia seguinte você ter uma sociedade comunista igualitária. Não é assim. Até por questões, primeiro propriamente questões econômicas e por questões culturais. Você não muda a cultura das pessoas com facilidade, com 5 anos, com 10 anos, não é assim. Demoraria. Então o processo socialista seria um processo longo, histórico, que demoraria bastante tempo. Então todo partido comunista é um partido socialista no sentido de que passa pela etapa do socialismo para se chegar no futuro a uma sociedade comunista. Então o Partido Comunista Chinês ou cubano, por exemplo, né, que estão no poder, eles estão desenvolvendo as sociedades socialistas dele com a perspectiva de, num futuro, sabe-se lá quando, ninguém sabe, chegar a uma sociedade comunista. Mas isso é algo longínquo, né? Agora, é importante entender também, não só esse termo, a evolução do termo socialista. E eu vou fazer um outro vídeo específico para discutir essa questão da evolução do termo socialista, como é que foi essa evolução dessa perspectiva revolucionária, essa perspectiva reformista, né, que tenta ganhar pelas eleições ao longo da história, que é um debate longo, né, pessoal? Mas é importante não cair nessas balelas, nesses sensos comuns, besteira que fala aí sobre o comunismo, muito menos nesse discurso bolsominion louco que para eles o comunismo é qualquer pessoa que não goste, né, do Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, compartilhar para quem quer saber, né, a diferença entre comunismo e socialismo. E eu posso depois fazer outros vídeos para aprofundar esse assunto, porque sei que esse é um assunto longo, surgem outras dúvidas e tal. Então ok, pessoal? Então um abraço, até a próxima.